Compreendendo as parábolas de Jesus, episódio 8, o fariseu e o publicano. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Lucas 18, versículo 8 a 14. Nessa parábola, Jesus ensina através de alguns valores que já eram conhecidos pelo povo daquela época. Vamos relembrar algumas passagens de Provérbios e do livro dos Salmos para entender melhor a mensagem que ele quer passar. Seja outro que te louve, não a tua boca, o estrangeiro e não os teus lábios. Provérbios 27, versículo 2. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Provérbios 29, versículo 23. Conselhos sobre humildade e orações clamando pela misericórdia de Deus, reconhecendo os erros, eram muito comuns nestes livros. Ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói. Antes, muitas vezes, desvia a sua ira e não dá largas a toda a sua indignação. Salmo 78, versículo 38. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Salmo 51, dos versículos 1 a 4. Deus sempre deixou claro seu caráter íntegro, justo e misericordioso e como era a sua forma de justificar as pessoas. Nós podemos confirmar isso na profecia de Ezequiel. Tu, pois, filho do homem, dize aos filhos do teu povo: a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão. Quanto à perversidade do perverso, não cairá por ela no dia em que se converter da sua perversidade, nem o justo pela justiça poderá viver no dia em que pecar. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar iniquidade, não me virão à memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica ele morrerá. Quando eu também disser ao perverso, certamente morrerás, se ele se converter do seu pecado e fizer juízo e justiça e restituir esse perverso penhor e pagar o furtado e andar nos estatutos da vida e não praticar iniquidade, certamente viverá, não morrerá. De todos os seus pecados que cometeu, não se fará memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. Todavia, os filhos do teu povo dizem: não é reto o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é reto. Ezequiel 33, versículos 12 a 17. Entenda o contexto cultural daquela época. Os fariseus eram considerados homens honrados e influentes na cultura religiosa judaica, tidos como justos e minuciosos na obediência às leis de Deus. Suas instruções para culto, oração e uma vida justa eram respeitadas pelos judeus daquela época. Eles participaram dos conflitos e rebeliões contra a influência cultural e religiosa greco-romana em Jerusalém, conseguindo restituir o culto ao Senhor no templo da capital da Judéia. Já os publicanos eram considerados o oposto. Colocados no mesmo nível de ladrões e homicidas, estes homens eram funcionários a serviço de Roma que cobravam impostos de forma desonesta. Pelo menos na Judéia, os publicanos eram judeus considerados traidores por terem um acordo de recolhimento de impostos e taxas com o Império Romano que oprimia os judeus, ou por trabalharem para estes como funcionários que cobravam diretamente as pessoas. A carga tributária civil era pesada e havia também um imposto para o templo. Segundo o Mishnah, pessoas consideradas imundas ficavam de pé na porta oriental do templo e não podiam entrar para participar das solenidades até que se purificassem. As orações eram feitas nos horários do sacrifício contínuo, às 9 e às 15 horas.
Depois do sacrifício e durante a queima do incenso, a congregação se unia em oração. Pôr-se de pé e erguer os olhos aos céus durante a oração era uma prática comum à época. Até Jesus orava dessa forma. Estudamos em Deuteronômio capítulo 26 a respeito das leis sobre primícias e dízimos e a importância de se cumprir e observar as leis, declarando o cumprimento destes mandamentos e pedindo bênçãos diante do Senhor no templo, em oração, para que o povo e o território de Israel fossem abençoados, preparando-os para a vinda do Messias. O jejum só era exigido na lei de Moisés no dia da expiação. Pessoas em momentos angustiosos e de crise também jejuavam nestas circunstâncias. Alguns exemplos são o de Ester e do povo de Israel no reinado de Assuero, Daniel no tempo do cativeiro da Babilônia, Davi quando seu filho adoeceu. As pessoas mais devotas jejuavam com mais frequência. Compreendendo o comportamento do fariseu e do publicano na parábola. O fariseu da parábola cumpria os mandamentos das primícias e dízimos e jejuava 2 vezes por semana. Ele se via como alguém que expiava em jejum por todo Israel. Ele cumpria os mandamentos. Na visão das pessoas observantes da Torá, ele era um homem justo. Ao seu próprio olhar, ele se considerava justo. Mas o fariseu não estava diante do Senhor declarando o cumprimento de um mandamento, pedindo bênçãos como vemos ser orientado. Ele estava trazendo louvor a si mesmo por fazer além dos mandamentos. Já o publicano é descrito distante de onde se faziam orações, se considerava imundo e indigno. Quantas pessoas ele já não teria prejudicado? E como restituir tantos anos lucrando injustamente sobre o ganho dos seus irmãos para poder ser perdoado segundo a lei e poder ser considerado justo? O publicano se humilha reconhecendo suas falhas, batendo no peito sem nem conseguir dirigir os olhos aos céus. O mesmo sentimento de culpa e vergonha que pode ter tido Esdras quando se coloca diante de Deus confessando: Meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa cresceu até os céus. Esdras capítulo 9, versículo 6. O fariseu trazia louvor a si mesmo, agradecendo a Deus por não ser como os outros, pecadores, apontando até mesmo para o publicano. Ele se considerava justo por suas práticas irem além dos mandamentos. Mas ir além daquilo que o Senhor nos ordenou não nos justifica, como está escrito em Deuteronômio capítulo 12, versículo 32. Portanto, aplica-te a pôr em prática tudo o que eu te ordeno, nada acrescentarás e nada tirarás da lei. Ele desvaloriza o amor ao próximo e se coloca em uma posição soberba diante do Senhor, se autocongratulando e desdenhando outras pessoas, como se ele fosse totalmente justo e as demais pecadoras e indignas. Conclusão do ensino de Jesus: atos de justiça sem humildade, amor e compaixão não são considerados justos por Deus. Deus é misericordioso e se inclina para ouvir a oração de um coração quebrantado e um espírito humilde, que se arrepende e busca conserto e a recebe como um sacrifício de louvor agradável a Ele. Aquele que se humilha diante do Senhor será exaltado, pois como também disse Jesus em Mateus 5, versículo 3, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Compartilhe esse estudo com um amigo. Até mais!